as poderosas células-tronco. Você quer entender definitivamente e nunca mais esquecer os principais aspectos sobre esse assunto? Fica até o final do vídeo que vale a pena. Olha só essa questão do Enem. O enunciado diz o seguinte: na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Pessoal, eu deixei um esqueminha aqui em cima, ó. É importante entendermos o seguinte: há algumas classificações diferentes de células-tronco. Existem as células-tronco embrionárias, existem as células-troncos mesenquimais. Ah, mas não é tudo a mesma coisa, Cezão, galera? Não é. Quando nós falamos de células-tronco embrionárias, como estamos vendo no esqueminha ali, ó, tô destacando para vocês, essas células têm um potencial de dar origem a qualquer tipo celular, a qualquer grupo celular. Agora, o nosso organismo desenvolvido, o nosso organismo já formado, ele também apresenta alguns tipos de células-tronco, como nós estamos vendo aqui também no esqueminha. Nós possuímos células-tronco na nossa medula óssea, apresentamos também no tecido adiposo, então temos aí alguns grupos diferentes de células-tronco. O que muda basicamente é a capacidade delas em dar origem a outros tipos celulares. Quando nós pegamos aí células-tronco, como essas daqui da medula óssea, elas já têm um grau de especificidade, ou seja, elas já se diferenciaram num grupo celular. São importantes? Demais. São utilizadas para tratamentos, para curas? Com certeza, mas temos que entender, galera, essas diferenças importantes entre elas. Na questão aqui foi falado de um tipo de célula-tronco que é encontrada lá no cordão umbilical. Elas têm uma grande capacidade, um grande potencial, sem dúvidas, porém, elas já são um pouquinho diferentes lá das células embrionárias, que surgiram lá no embrião, e lá no embrião elas darão origem a todo e qualquer tipo de célula, perceberam? Aí, a partir do momento que essa célula começou a se especificar, ela começou a se direcionar, quer dizer o quê? Ela já perdeu um pouquinho do seu potencial de diferenciação. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: trabalhando com os alunos do ensino médio, os alunos estão aí se preparando para os vestibulares, para o Enem, e eles pretendem seguir uma graduação. Eles vão começar a se especializar em um determinado assunto, em uma determinada carreira, sendo que no ensino médio é algo geral, perceberam? É mais ou menos isso. Então, as células-tronco, elas vão se direcionando, elas vão se especializando. Aí, nessa analogia que eu dei, o aluno vai lá e faz a graduação. Aí, terminou a graduação, vai fazer um mestrado, aí depois vai fazer um doutorado, ou seja, ele vai se tornando cada vez mais específico em um tema. Podemos traçar essa relação aqui para nunca mais esquecermos dessa questão da diferenciação, da especialização das células-tronco. Dito isso, vamos para as alternativas, ó. Então, o que ele quer saber? O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Alternativa A, multiplicação lenta? Pessoal, de forma alguma. É pelo contrário. As células-tronco costumam ter uma multiplicação rápida, um grande potencial de multiplicação. Então, a A tá fora. B, comunicação entre as células? Também não, tá, galera? Quando nós falamos desse potencial, desse diferencial de células-tronco, é justamente o de dar origem a outras células, e não de já ter ali uma capacidade de comunicação, tá, entre outras células. Alternativa C, adesão a diferentes tecidos? Também não. Volto a dizer o que eu comentei lá na alternativa B. Aqui as células têm potencial do quê? Em diferenciação, em se especializar em outras células e não em aderir a diferentes tecidos. Alternativa D, diferenciação em células especializadas. Pronto, aqui tá lindo. Pessoal, então é aquele potencial que eu expliquei para vocês no comecinho da resolução, quando nós pegamos células-tronco, principalmente essas que ainda não se especializaram em nenhum tipo de tecido. Essas células, elas têm um potencial incrível, um potencial, por exemplo, de dar origem a neurônios, de dar origem a células cardíacas, de dar origem a células hepáticas. Então é um potencial ilimitado a partir do momento que essa célula ainda não se especializou, ainda não se diferenciou. Olha a alternativa E, reconhecimento de células semelhantes. Galera, isso é o que acontece quando a célula já se especializou, já se diferenciou. Então, célula da pele tende a reconhecer célula da pele.
Neurônio tende a reconhecer neurônio e assim por diante. A grande vantagem da célula-tronco é justamente ela não tem esse reconhecimento a princípio. Ela é uma célula generalista. Pessoal, e para a gente finalizar aqui, uma das grandes dificuldades em se trabalhar com células-tronco é dar o comando para essas células se especializarem em grupos celulares de interesse. Então, por exemplo, lá em laboratório, nós queremos pegar as células-tronco e o objetivo é obter neurônio. Mas e aí, como que nós vamos reprogramar essas células? O maior desafio relatado aí por pesquisadores da área é justamente dar esse comando, programar essas células para que elas se diferenciem nas células de interesse. Comenta aí se vocês acertaram a questão, já aproveita e segue o Cezão. Bons estudos e até a próxima. Abraço!